Olá, pessoal! Meu nome é professora Tayane e essa é a nossa aula 1 da semana 6 no Movimento Aprender para a Turma da Educação de Jovens e Adultos. Então, estamos iniciando, uma nova semana. Vamos preencher a capa do nosso material. Então, vocês vão colocar primeiro o nome da sua escola, depois o seu nome completo e, por último, o nome do seu professor. Antes de começar a aula, deixe o seu like no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal da EJA e ative o sininho para receber notificação sempre que tiver aula nova. Então, hoje veremos português, interpretação de texto nas páginas 1 e 2. Antes de começar, vamos preencher a data. Então, atividade 1, página 1. A data, estamos no mês de abril, hoje é dia 5. Então, coloquem lá 5. O mês de abril é o 4º mês do ano, então representamos com o número 4. E 2021, vocês já sabem, a gente abrevia para os 2 últimos números, que é 21. Antes de começar a atividade, vamos falar um pouco sobre o tema de hoje. Então, hoje vamos falar sobre vírus. É um assunto que está sendo muito noticiado, porque estamos vivendo uma pandemia causada por um vírus, mas que ainda surgem muitas dúvidas sobre o que é isso, né? Então, vírus. Vírus são organismos pequenos e muito simples, que precisam de um ser vivo para se multiplicar e causam inúmeras doenças. Então, os vírus são organismos pequenos, tão pequenos que nós não conseguimos vê-los. Para ver o vírus, a gente precisa de algum tipo de aparelho, por exemplo, um microscópio. Aqui tem a imagem de alguns vírus bem conhecidos. Então, aqui o primeiro é o vírus da HIV, comumente chamado de vírus da AIDS, vírus da hepatite B, vírus ebola, adenovírus, vírus da influenza, que é o vírus da gripe, vírus da raiva, bacteriófago, papilomavírus, rotavírus e o vírus da herpes simples. O coronavírus também entra aqui, tá? Com essa galera. Então, o vírus, ele precisa de um ser vivo para se multiplicar. Ele não consegue viver sozinho, né? Então, ele vai entrar num ser vivo, que pode ser um humano ou outro animal, dependendo do vírus. E aí, nesse ser vivo, ele vai se multiplicar. E quando isso acontece, o nosso corpo reage, porque ele usa nossas células para se multiplicar, ele danifica nossas células. Então, nosso corpo ele tem que eliminar esse vírus. E para eliminar esse vírus, ele acaba causando alguns sintomas. Então, os vírus, eles causam inúmeras doenças. A transmissão. A forma de contaminação varia. Em muitos casos, há um vetor, comumente um mosquito. Em outros, o contato com fluidos ou com o próprio ar contaminado. Então, alguns vírus precisam de um vetor. Por exemplo, aqui, ó, esse bichinho vocês conhecem bem, né? Aqui na região de Araçatuba, é o mosquito da dengue. A dengue, zika, chikungunya é uma doença causada por um vírus. Só que é um vírus que a gente não pega no ar, a gente não pega por fluidos, a gente pega por um vetor, né? Só pela picada do mosquito. Outros vírus, não usam vetor, não usam um mosquito ou outro animal para transmitir. Eles são, você se contamina pelo contato com fluidos. O que é isso? É tudo o que cria muco, né? Então, pensem, quais são as partes do nosso corpo que cria muco, chamadas, de mucosas, partes mucosas do corpo? São as partes do corpo que são naturalmente úmidas, naturalmente molhadas. Então, vamos pensar, a boca
né? Ela está sempre úmida. O nariz, ele também tem mucosa. Se você pôr a mão dentro do nariz, você vai ver que ele está sempre úmido. Os olhos também, né? Por isso até que a gente pisca para poder sempre lubrificar os olhos. E também as nossas genitais, né? Elas também têm umidade. Então, em contato com qualquer tipo de fluido, a gente pode pegar um vírus. E também com o ar contaminado. Como esse vírus ele vai viver na nossa parte úmida, principalmente, né? É a porta de entrada e de saída do vírus. Se você ficar num ambiente fechado por muito tempo, esse vírus ele acaba ficando no ar por gotículas, né? Pensem, toda vez que a gente fala, a nossa boca ela emite gotículas. Vocês podem colocar a mão na frente da boca e perceber que ela vai ficando úmida, as nossas mãos. Então, essas gotículas elas vão ficando pelo ar. E se você fica muito tempo num ambiente fechado, essas gotículas vão acumulando. Então, outra pessoa, quando está ali naquele mesmo ambiente, acaba respirando aquelas gotículas. Lembra? O nariz tem mucosa. O nariz também é uma porta de entrada. Então, transmissão: gotículas de saliva, o espirro, catarro, aperto de mãos, né? Principal forma de contágio. Por quê? Né? Porque as mãos, a gente se preocupa tanto com a higiene das mãos. É muito fácil. Por exemplo, quando a gente espirra, muitas vezes o que que a gente faz, né? Leva a mão no nariz, né? Espirra na mão. Isso não pode acontecer. Às vezes é até um ato involuntário, às vezes a gente nem está espirrando. Às vezes a gente vai coçar o nariz, a gente vai coçar os olhos. Então, as nossas mãos é um local que é um prato cheio para se contaminar. Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, etc. Lembram das mãos? O que que a gente faz com as mãos? Tudo, tudo. A gente coloca a mão em tudo. Então, imaginem o seguinte: vocês, né, estão contaminados, tem uma pessoa que está doente. Não só o corona, tá, pessoal? Isso também vale para outros tipos de vírus, por exemplo, como o vírus da gripe. Então, ela vai coçar o nariz e ela não lavou a mão. Ela está lá no ambiente de trabalho, por exemplo. Ela coçou o nariz, ela está trabalhando, aí ela vai teclando no computador, todo esse local que ela coloca a mão começa a se contaminar. O vírus, ele fica ali alojado. O vírus, ele não morre na hora, quando ele sai do ambiente. Você passou, colocou ele na mão e aí ele morreu. Não, ele fica ali por um tempo, né? Às vezes horas, às vezes, dependendo do local, até por mais de 8 horas, é muito tempo. Então, você está colocando a mão em tudo, está contaminando tudo. Então, você pega, por exemplo, no seu celular, né? Você vai usar o seu celular, tudo no trabalho, e deixa ali. E aí, uma outra pessoa, por exemplo, o seu filho, ele pede o seu celular para ver uma mensagem ou para entrar na internet, e você, né, passa o celular para ele. O que que vai acontecer? Ele colocou a mão naquele objeto que já está contaminado. E aí, quando ele leva a mão, que agora também está contaminada, em alguma parte mucosa, né? Os olhos, a boca, o nariz, pronto, já houve a transmissão. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os objetos. Ah, então você quer dizer que, por exemplo, o celular ele pode ter um vírus ali? Sim, sim. Por isso que às vezes são veiculadas notícias, né? Que eles fazem lá o teste em uma caneta ou num banco de praça e vê que ali tem um vírus. Às vezes as pessoas se espantam, falam, ai, pronto, agora vai falar que o banco também vai ficar doente. Não, os objetos não ficam doentes, né? Porque eles são objetos, eles não são seres vivos.
mas não quer dizer que não possa haver vírus ali. Então, a prevenção. Como se prevenir dos vírus? Lavar as mãos, principalmente. Principalmente quando? Antes de ter contato com a mucosa. Por exemplo, antes de comer, importantíssimo. Porque às vezes, na hora de comer, a gente coloca a mão no alimento. Depois esse alimento vai para dentro da nossa boca. Então, lavar as mãos com água e sabão, tá? Porque lavar a mão com água não é lavar, isso é molhar a mão. Lembra onde os vírus eles vivem? Eles vivem nos ambientes molhados. Então, se você apenas molhar a mão, você não vai estar se prevenindo de nenhum vírus. O sabão é importante para matar aqueles vírus e bactérias, tá? Então, lavar as mãos sempre que você chegar em casa, porque você provavelmente colocou a mão em vários objetos, em várias superfícies contaminadas, antes das refeições, tá? E antes de fazer alguma coisa importante, passar o álcool em gel, muito importante. Por isso que tem, né, hoje nos estabelecimentos o álcool em gel. É legal também você levar um com você, tá? E há embalagens, eu vou até mostrar aqui, que são muito práticas. Por exemplo, essa embalagem aqui, ó, você compra em lojas de embalagens, até em lojas de festas, né, que vendem embalagens para festas. É super baratinho, custa R$ 1, acho que até um pouco menos, 80 centavos, e ela é reutilizável. Então, cabe no bolso da camisa, cabe dentro da bolsa, porque a gente nunca sabe, né, quando vai precisar. Você pode estar na rua e, de repente, você espirra, né, tem um espirro, que às vezes pode até ser um espirro de alergia. Só que aí você espirrou ali, você precisa limpar a sua mão, então você tem o álcool em gel, ou então, de repente, você sente ali um incômodo terrível nos olhos e você colocou a mão em várias coisas. Como você vai se prevenir? Antes, né? Você já passa o álcool em gel nas mãos. O álcool em gel ele é importante quando a gente está num lugar que não tem água e sabão, tá? Então, ele vai substituir a água e sabão. Distanciamento social. Então, lembra das gotículas, né? Ela tem um limite. Então, quando a gente fala, as gotículas que saem da nossa boca, elas não vão andar, né? 3 metros, 4 metros. Normalmente, o que eles colocam aí? 1,5 metro já é uma distância segura para você conversar com alguém sem entrar em contato com as gotículas. Claro, lembrando que isso, pessoal, vale para ambientes abertos. Se você fica muito tempo num ambiente fechado, esse distanciamento social, ele não ajuda, tá? Ele não funciona, porque as gotículas vão ficar ali por muito tempo. Então, esse distanciamento social é legal em ambientes abertos. Por exemplo, numa fila, né? Numa praça. Às vezes você está numa praça, você encontra um conhecido, então você quer conversar, você quer falar um oi, é claro que você pode, mas mantenha uma distância para poder conversar, para poder, né, enfim, socializar. Não levar a mão ao rosto. Lembra que a gente falou das portas de entrada? Boca, nariz e os olhos são os principais. Então, ai, nossa, mas eu preciso, eu estou aqui, o meu nariz está incomodando muito, eu preciso, né, é, limpar o meu nariz, eu preciso pôr a mão no meu nariz. O que que eu faço? Uso um lenço de papel, de preferência, né, de papel, porque aqueles lenços de pano, quando você, por exemplo, você limpou o nariz, e aí você guarda no bolso, o que que você está fazendo? Você está guardando o vírus ali no seu bolso. Aí depois você vai quer usar o lenço de novo. Você está levando o mesmo vírus para dentro do nariz, né? Não adianta nada. Então, sempre lenço de papel. O que que eu costumo fazer? Eu compro guardanapo comum,
Guardanapo que a gente usa na refeição, eu compro um saquinho, ele custa cerca de R$ 2, vem 100 guardanapos desse de papel. Então, eu levo comigo quando eu vou sair de casa. Então, eu deixo, você pode deixar no bolso da camisa, né? Não precisa ser o pacote inteiro. Pegue lá uns 5, só 2, que seja, coloca no bolso da calça, coloca dentro da sua bolsa, porque se você precisar levar a mão aos olhos ou levar a mão no nariz, você tem lá, né, o papelzinho para poder fazer isso. E aí, usou, lixo. Também é importante nessa hora, a dica que eu falei de levar um álcool em gel com você. Então, antes de você pôr a mão nos olhos, pôr a mão no nariz, pega rapidinho, né? Passa um álcool em gel. Se estiver num estabelecimento, por exemplo, não fique com vergonha, tá? Vai lá na entrada do estabelecimento de novo, passa um álcool em gel na sua mão, antes de colocar a mão nos olhos, no nariz, ou pede para algum vendedor ali, fala, moço, eu preciso de um álcool em gel agora, né? Você pode, eles com certeza vão te ajudar, tá? Então, evite colocar a mão suja no rosto. Então, como eu falei, né? Se você precisar espirrar, precisar limpar o nariz, sempre um papel, tá? Um papel para você poder depois descartar. Por favor, não espirre no ar, não faça isso. Se as gotículas ficam no ar quando você fala, imagina quando você espirra que vem uma quantidade muito maior, né? E como o espirro ele é forte, ele alcança mais longe ainda do que quando a gente está só conversando. Então, não espirrem nas mãos. Usem um papel e, na pior das hipóteses, use o braço, tá? Então, eu espirro aqui no braço, né? Mesma coisa que tossir, eu vou fazer aqui no braço, porque eu vou evitar que isso se espalhe e não vou usar a mão que eu uso para tudo. Claro, eu tossi, eu espirrei aqui no braço, não vou ficar com o braço sujo, né? É uma coisa momentânea. Eu espirrei aqui, eu vou lá, pego o álcool em gel e já passo no braço, vou me limpar, não vou ficar aqui com o braço contaminado. Se você estiver doente, fique em casa, por favor, tá? Isso é um resguardo não só para você, mas para todo mundo. Principalmente os sintomas de gripe, né? Ah, hoje eu acordei com coriza, eu acordei com dor de garganta, mas eu acho que não é nada, eu acho que é só uma gripe. Uma gripe não é só uma gripe, né? Fica em casa, evita sair à toa, se você puder, né? Se for o seu trabalho, avisa no seu trabalho, que aí o seu chefe vai te dar orientação, ele vai falar, não, fica em casa, vai ao médico. Então, avise se você está sentindo algum sintoma. E principalmente se for uma criança, né, mantenha ela em casa, principalmente os pequenos, porque eles nem falar, às vezes conseguem para gente se eles têm algum desconforto. Então, às vezes é mesmo uma gripe. Às vezes aquilo vai piorando, vai dando aquela dor no corpo, uma febre, e às vezes eles nem falam para gente. E você tá lá, né, com ele pela rua, passeando. Imagina como isso é ruim, né? Todo mundo aqui já ficou doente. É muito ruim você ficar andando por aí doente. Então, tem sintoma? Fica em casa até desaparecer o sintoma, se for o caso, né, de uma gripe comum. Se por acaso você desconfiar que possa ser o coronavírus, tem que procurar uma assistência médica, fazer o exame, e aí, caso dê positivo, você tem que ficar em casa por até 10 dias, tá? É o mínimo. Porque às vezes você nem tá mais com sintoma, mas o vírus está lá. E aí você está perambulando e aumentando o contágio desse vírus. Então, o uso correto da máscara. Então, aqui, ó, minha máscara te protege e sua máscara me protege. A máscara, pessoal, ela não protege só quem usa, não. Ela protege todo mundo. Então, olha aqui a imagem, né?
2 pessoas sem máscara, qual é o risco do contágio? Muito alto. Uma pessoa sem máscara e a outra pessoa está conversando. Ah, eu tô de máscara, né? Meu amigo não tá, então tá tudo bem. O risco ainda é alto, tá? Ainda é alto. Lembra das entradas do vírus? Então, às vezes, a máscara está protegendo o seu nariz e a sua boca, mas não os seus olhos. Então, aqui, se a pessoa está contaminada e ela está de máscara, o risco é médio, é menor, mas ainda tem o risco. Se as 2 pessoas estão de máscara, o risco é baixo. Então, use máscara e exija que a outra pessoa use também, tá? Principalmente em lugares públicos. Não tenha vergonha, é para sua proteção da sua família. Então, se alguém vem conversar com você sem máscara, peça educadamente. Fala, oi, coloca máscara, por favor, né? Eu tenho certeza que ela, depois, né, de você falar isso, ela vai tomar mais cuidado. E ela vai colocar a máscara quando for falar com as outras pessoas, tá? Então, não tenham vergonha, isso não é errado. Peça para que as pessoas coloquem a máscara para falar com você. Outra coisa que a gente tem que pensar na prevenção é sobre os pequenos. Então, colocar a mão na boca para eles é muito comum, muito comum. Então, se puder, evite levar as crianças pequenas em lugares públicos. Então, olha aqui essa imagem, né? A menininha aqui com a mão na boca, dentro do carrinho do supermercado. Você acha que esse carrinho do supermercado, ele está limpo? Ele está aqui livre de vírus e bactérias? Porque não são só vírus que ficam na superfície, não. As bactérias também. E aí a criança coloca a mão aqui no carrinho, ela coloca a mão na boca. Às vezes a criança pequena coloca até a boca no carrinho, né? E aí essa criança vai ficar contaminada. Talvez ela não apresente sintomas, mas o vírus vai estar ali nela e ela vai passar para você, para sua família, tá? Então, se puder, evite levar crianças, principalmente crianças pequenas, em lugares públicos, tá bom? Então, vamos agora lá para a atividade. Atividade 1.1. Leia a tirinha sobre o coronavírus. Então, aqui na primeira imagem. Estou pronto. Sobe aí. Só falta pôr o casaco. Pode sair, pessoal. Tá tudo bem. Aqui tem a assinatura de quem fez essa tirinha. E aqui embaixo, tirinha de Silva João, 22/4/2020. Então, 22/4, 4 é abril de 2020. Olha só, pessoal, quase um ano, né? Quase um ano que a gente fala sobre o perigo do coronavírus. Vamos aqui para a atividade. 1.2. Ao interpretar a tirinha, podemos compreender que. Então, o que essa tirinha está falando? A. A pandemia do coronavírus acabou e podemos ficar tranquilos. É isso que está falando, né? O que que é isso daqui, né? É o desenho do vírus, né? Do coronavírus, que ele está aqui disfarçado, chamando as pessoas para sair de casa, dizendo que está tudo bem, né? Que já acabou. É isso, né? Então, a pandemia já acabou? Letra B. Às vezes, pensamos que o vírus acabou e não nos cuidamos. Então, de repente, ele nos surpreende. Então, é isso que está falando, né? Então, ele está aqui disfarçado, tentando nos enganar que tudo já acabou. Então, vocês vão anotar aí a letra B. Isso aqui, pessoal, é uma coisa muito comum, tá? Às vezes as pessoas pensam que o número de contágio
ou pior, que o número de mortos é algum tipo de número fixo, né? É como se fosse um sorteio. Ah, então os 100 primeiros, os 1000 primeiros. Ah, já teve 1000 contaminados, então, né? Todo mundo já pegou, agora ninguém pega mais. Não, isso é muito falso, tá? Belo engano, né? Ou mau engano. Além das novas variantes que estão surgindo, que faz com que até quem já pegou pegue de novo, o fato de alguém já ter pego o coronavírus não torna quem está perto dela imune. Lembra lá dos contágios? Então, eu posso muito bem pôr a mão num objeto que está contaminado e continuar passando esse vírus, mesmo que eu não fique doente. Entenderam? Vamos para a próxima atividade. Atividade 1.3. Logo abaixo da tirinha estão informações importantes. Sendo assim, verifique. Então, na letra A, qual o nome do autor? Então, aqui na tirinha, onde está escrito o nome do autor? Lembram, normalmente o nome do autor de um poema, de um texto e de uma tirinha vem aqui embaixo. Então, aqui está escrito tirinha de Silva João. Então, Silva João foi a pessoa que desenhou e escreveu essa tirinha. Então, vocês vão escrever aqui o nome do autor, Silva João. Letra B. Qual a data da publicação? Aqui também vem a data da publicação das tirinhas. 22/4/2020. Então, vocês vão escrever aqui na letra B a data que está aqui da publicação. 22/4/2020. 1.4. Ligue a imagem ao texto que lhe corresponde de acordo com os cuidados contra o coronavírus. Então, de um lado, nós temos imagens, do outro lado, nós temos os textos que têm relação com essas imagens. Então, vamos ler os textos e aí vocês vão ligando com qual é a imagem que está falando. Deixa eu pegar a minha caneta. Então, aqui a primeira frase: lavar as mãos frequentemente com água e sabão. Qual as imagens representa lavar as mãos? Vocês vão ligar. Usar álcool em gel. Liga com a imagem do álcool em gel. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca. Então, aqui, evitar tocar os olhos, nariz e boca. A próxima frase: evitar contato próximo com pessoas doentes. Então, o distanciamento social, né? Evita que a gente fique muito próximo, porque a gente nunca sabe quem está doente, né? Às vezes a gente já pegou o vírus e começa a ter os sintomas lá no fim da tarde. E o dia todo, né, nós ficamos ali em contato com outras pessoas. Então, a gente nunca sabe quem está doente. Ficar em casa quando estiver doente. Então, qual dessa imagem, né? Então, aqui a pessoa, ó, em casa, tomando um remédio, um chazinho, se recuperando. E, por último, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. Então, vamos ligar aqui, né, a pessoa que está cobrindo o nariz com um lenço de papel. Feito? Lembra que vocês podem sempre voltar o vídeo, pausar, tá? Nossa atividade fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e uma ótima semana. Tchau, tchau.